O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Já está no ar o Jornal da Fonte dessa terça-feira, 13 de maio de 2014. Confira agora os destaques dessa edição. Goiânia registra a primeira morte pelo vírus da gripe A. Enfermeiro é preso suspeito de furtar filha de idoso para quem trabalhava. Aumento de furto e roubo de carros leva proprietários a optar pelo rastreador como medida de segurança. E ainda a Avenida Anhanguera terá trecho interditado amanhã. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da Fonte. Enfermeiro é suspeito de furtar 3 folhas de cheque da filha de um idoso para quem trabalhava. Com uma dessas folhas, ele descontou um valor de R$ 580. Neste vídeo, Erison Yang confessou que furtou 3 folhas de cheque da patroa e descontou um deles no valor de R$ 580 para cobrir a conta que estava no vermelho. A Polícia Civil fez o trabalho de investigação, a vítima nos procurou, esperamos os cheques serem depositados, foi depositado, conseguimos chegar numa testemunha e agora no autor. E ele confessou para nós os fatos. O homem, que não tem passagens pela polícia, planejou o crime falsificando a assinatura da patroa para depois furtar os cheques. Ele devolveu o dinheiro e vai responder em liberdade pelo crime. Infelizmente, ele não fica preso, fechado, porque não tem flagrante, mas vai responder o processo em liberdade. Vários pedestres arriscam a vida atravessando na BR-153 fora da passarela. Só nesse ano, 9 pessoas morreram vítimas de atropelamentos. Diariamente, muitas pessoas arriscam a vida atravessando a BR-153 no perímetro urbano, fora da passarela. Durante o ano de 2013, dados da Polícia Rodoviária Federal de atropelamentos na via registraram 168 acidentes, com 141 feridos e 53 mortes. Este ano já foram 38 acidentes, com 33 feridos e 9 mortes. Segundo o inspetor W. Castro, da PRF, nos últimos dias têm ocorrido vários acidentes envolvendo pedestres. Nos últimos dias, a gente tem percebido um aumento de acidentes em relação à questão de pedestres atravessando fora das passarelas. Pela imprudência desses pedestres, acabam resultando tragédias que não deveriam ocorrer. O último acidente com vítima fatal aconteceu no início do mês. Semana passada nós tivemos um acidente que, infelizmente, um rapaz de 19 anos veio a óbito. E justamente sob uma passarela, em que a passarela estava do lado e ele preferiu atravessar debaixo da passarela. Basta ficar alguns minutos à margem da BR-153 para constatar a imprudência dos pedestres, que desafiam a alta velocidade dos carros, motos e caminhões. Alguns pedestres confessam que já atravessaram a BR fora da passarela, mas fizeram isso pela ausência da mesma. Muitas vezes já cheguei a atravessar, agora a passarela fica bom demais pra gente, Antes dela ser estabilizada, assim, passava porque não tinha como atravessar, era um jeito. Flagramos Hudson atravessando a rodovia a poucos metros de uma passarela. Ele confessa o erro e até acha arriscado. É uma falha, A Polícia Rodoviária Federal orienta os pedestres, mas não há nenhum trabalho específico voltado para a prevenção de acidentes. Não existe uma penalização, não existe algum cerceamento que possa ser estabelecido por pedestre. Então vai muito da consciência de cada cidadão, de colocar ou não a sua vida em risco. A escravidão foi extinta no Brasil no ano de 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela então Princesa Isabel. Mas apesar de ser considerado um ato abominável e que fere as leis brasileiras e mundiais, ainda nos dias de hoje é possível encontrar casos de pessoas que são vítimas do trabalho escravo. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a conselheira do Instituto do Direito do Trabalho, Carla Carneiro, que também é diretora do Instituto. Doutora Carla, boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte. Muito obrigada, boa noite. Bom, parece uma brincadeira, mas ainda é grande, doutora Carla, o número de pessoas trabalhando aí em situações análogas à escravidão? Sim, parece-me que o que está levando isso a acontecer
é todo esse processo de globalização com consequente precarização das relações de trabalho, onde procura-se fazer tudo o mais barato possível. E nesse meio, a mão de obra, né, que tem grande oferta, se torna barateável. A pessoa humana passa a não ter o valor que deveria ter, que é pela sua dignidade. E com isso, ainda assim, nós encontramos hoje no Brasil e também em Goiânia, pessoas encontradas em situações análogas a trabalho escravo. Na opinião da senhora, as nossas autoridades, elas contam, autoridades da área relativa ao trabalho, elas contam com fiscais, um quantitativo de fiscais suficientes para realizar essas fiscalizações? Não, eu entendo que esse é um dos problemas maiores, né? Hoje, infelizmente, nós temos pouquíssimos auditores fiscais para o tamanho do Brasil, né? E para o grande contingente populacional de trabalhadores. São pouquíssimos. E eu acredito que isso também é uma das causas para essa precarização. Quais são as penas para aquele empresário, para aquela pessoa que submeter seu colaborador, seu funcionário, ao trabalho escravo? Então, o termo é condições análogas ao trabalho escravo. E eu aprendi por quê? É porque a lei, como você mesmo disse, né, a Lei Áurea, ela aboliu o trabalho escravo. Então, não existe mais a figura do trabalho escravo no Brasil. Por isso, hoje se fala em condições análogas, né? O Código Penal, no seu artigo 149, estabelece uma pena de 2 a 8 anos de reclusão, né? Mais multa em face da violência, mais multa e pena pela violência aplicada. Na opinião da senhora, essa lei, ela é uma lei justa para quem coloca, como a senhora relatou, essa nomenclatura do trabalho análogo à escravidão? Olha, quem pode dizer isso é só quem é submetido a essa condição. Mas, né? senhora, nessa situação... Enquanto não sofremos, infelizmente, né? Porque para dizer ser muito ou ser pouco, é muito pouco, já que não passamos por essa situação. Com certeza, quem passar por essa situação entende que isso é muito pouco, né? Tem também uma multa, vamos dizer assim, administrativa, que é a inclusão desse empregador num cadastro de empregadores que fizeram essa prática, né? Que praticaram esse ato. Esse cadastro impede esses empregadores de conseguirem empréstimos junto a instituições financeiras e tem uma série de restrições que inviabilizam praticamente o negócio. É o que nós temos. Esse ato criminoso, ele conta inclusive com, entre aspas, agenciadores, pessoas que aliciam, que tem aí um apelido de gato. Como é que funciona isso, doutora? Sim, é interessante a gente observar. Essa figura do gato, ela vem do interior, do meio rural, né? O gato nada mais é do que aquele agenciador, o aliciador de trabalhadores. Ele ganha sobre a prestação daquele serviço, ele ganha um percentual. Então, o dinheiro que ele ganha é em cima do trabalho daquele trabalhador, né, ou do agenciamento, da contratação daquele trabalhador. E, geralmente, ele é uma figura negativa, porque além de fazer essa intermediação, ele, na maioria das vezes, submete o trabalhador a essa condição degradante, né? Quando ele impõe dívidas inexistentes ao trabalhador. Então, é ele que torna isso possível, né? Ele não é culpado sozinho, mas ele torna essa situação possível. Também faz parte da ação criminosa. Nós agradecemos a participação da doutora Carla Carneiro, ela que é diretora do Instituto Goiano do Direito do Trabalho, falando de um tema que não deveríamos mais tratar hoje em dia, mas que infelizmente ainda existe, que é a situação análoga à escravidão no ambiente de trabalho. Doutora Carla, muito obrigado pela participação da senhora. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Se os motoristas já acham que o trânsito está um caos, a tendência é piorar. É que a partir de amanhã um trecho da Avenida Anhanguera será interrompido. A interdição fica entre os cruzamentos da Avenida Perimetral Norte, sentido centro, em Umas. A interdição deve seguir até o final do mês e o objetivo é a finalização da obra do viaduto da GO 070. Segundo a Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, a AGETOP, a previsão de entrega do viaduto é no final do mês de junho.
A Copa do Mundo começa em 30 dias, mas o goianiense não está empolgado com o evento. Nossa reportagem esteve nas ruas e, apesar do comércio estar pronto para o campeonato, os goianienses não parecem empolgados com o verde e o amarelo. Há exatos 30 dias para o início da Copa do Mundo, o comércio já está aquecido em Goiânia. Opções é o que não faltam de adereços e decorações para festejar nos dias de jogos. O problema é que os brasileiros não estão nada animados para o evento. Os goianienses, muito menos. Nas ruas, a preocupação é com os reflexos da Copa para a economia do país. A vinda da Copa no Brasil, ele vai acabar com o que tem aqui para nós no Brasil. Eu acho que vai vir uma crise muito difícil aí, né? Eu penso que vai. Ano de Copa, política, eu acho que vai ser um ano muito ruim para nós. Eu penso. De um lado, os problemas sociais no Brasil e do outro, os gastos exorbitantes com ser usados no pós-Copa. A Arena Amazonas, por exemplo, aquilo ali vai virar presídio. Por quê? Porque uma coisa dessa, já que lá o futebol está morto, fizesse em Belém do Pará, que pelo menos lá tem um futebolzinho, mais ou menos. A expectativa de dirigentes e autoridades do futebol e do país é de que, com o amistoso entre Brasil e Panamá, que será realizado no dia 3 de junho no Serra Dourada, anime um pouco mais os goianienses e os brasileiros de uma forma geral. Mas parece que nem acreditar no time brasileiro o povo não está querendo. Essa, apesar de ser no Brasil, o pessoal parece que não está muito animado e crente no Brasil, não. Parece que não estão acreditando muito na vitória também, né? Não estão acreditando muito, não. E veja a seguir, saúde registra primeiro caso de morte em consequência da gripe A. Continue aqui na fonte, nós voltamos já. Voltamos com o Jornal da Fonte, com os números de roubos e furtos de veículos lá em cima. Os proprietários de automóveis se protegem como podem. Uma das opções para evitar a perda do bem é o uso de rastreador. Veja agora como funciona. De janeiro a abril deste ano, em todo o estado, foram roubados 3.327 veículos e outros 2.112 foram furtados, totalizando 5.439 veículos que saíram das mãos de seus donos pela ação de marginais e nem sempre são recuperados. Para encontrar carros, motos e caminhões roubados ou furtados, existem hoje no mercado os rastreadores que são instalados em qualquer veículo e dá a localização exata. Essa empresa instala em média 400 rastreadores por mês. O equipamento é pequeno e, quando colocado no carro, fica imperceptível. Entre os benefícios está a economia de 40% em caso de substituição do seguro pelo rastreador. Um deles é a segurança, que na maioria dos casos ele está buscando a segurança em caso de roubo. E a questão logística, que ele pode controlar a velocidade do veículo, aonde que o veículo está trafegando, determinar uma região que esse veículo pode trafegar. Com isso, por exemplo, os pais querem controlar o uso do veículo do filho, ele pode controlar a velocidade, aonde que o bairro que o veículo está trafegando. Se o veículo sair dessa região, automaticamente a central de atendimento vai entrar em contato com o proprietário para informar o ocorrido. Um veículo médio, em torno de 30% a 40% do valor do seguro de economia. Se considerar os veículos de grande porte, chega em casos de 70% a 80%. Os veículos são monitorados 24 horas e, em caso de roubo, a localização é feita imediatamente e a polícia é contactada para recuperar o automóvel. Oi, pois não, senhor. Qual é a placa do veículo? Pois não. Só um instante, por gentileza, senhor. O roubo foi feito agora, senhor? Certo. Como aconteceu? Positivo. Já estamos mandando a polícia no local, senhor. Peço que aguarde apenas um instante. Tudo bem? Muito obrigado.
Bloco 7, rastreamento de veículos. Aqui quem fala é Gabriel. Nós solicitamos apoio imediato do Copom. Estamos com um veículo roubado, um Sorento branco, de placa MHW0388. O veículo foi roubado às intermediações da rua 1112 do Parque Amazonas. Foram 2 meliantes armados, renderam o nosso cliente e levaram o veículo. Positivo, o veículo já se encontra bloqueado e a sirene acionada. Positivo. Estamos aguardando intermediações. Israel é dono de um Kia Cerato que comprou há 2 meses e, apesar de pagar o seguro do carro, também mandou instalar o rastreador. Apesar da gente pagar o seguro ser muito caro, no caso de roubo, não é tão interessante você ter o seguro. Eu faço o seguro mais o rastreamento para eu poder, no caso de furto, ter a opção do rastreamento do veículo e conseguir meu veículo imediatamente. E no caso do seguro eu faço por causa do acidente, né? Se tiver algum caso de acidente, tá conseguindo... eu pago a franquia mais pelo acidente, se acontecer alguma coisa com o carro. Essa empresa de distribuição e logística faz o uso do serviço há 5 anos. O gerente financeiro conta que nunca teve um veículo roubado, mas faz o monitoramento das combis e caminhões diariamente. Qualquer hora que você acessar o sistema de casa, tem como você acessar no celular, de casa você acessa também. Então, qualquer hora que você acessar, você sabe onde está o caminhão, em tempo real, o que está acontecendo, se ele está parado, se ele está funcionando. Tem como você saber tudo, então a comodidade é muito grande. O delegado da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da capital afirma que o dispositivo ajuda a recuperar os veículos. Essa é uma ajuda mútua, né, que possa existir da sociedade contra os criminosos. Essa ajuda mútua favorece a ação, a prisão em flagrante dos criminosos. E isso faz com que, no todo, promovam um bem-estar social. E Goiânia vai sediar entre os dias 15 e 17 de maio a 4ª edição do maior evento de pesquisa sobre câncer de mama no Brasil. Pesquisadores internacionais e nacionais, professores e profissionais da área irão apresentar resultados de pesquisas cuja aplicação poderá ser feita nos consultórios médicos. E para nos trazer mais informações sobre esse evento, está conosco a médica, professora e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, Rosemar Macedo Souza. Doutora Rosemar, boa noite, é um prazer tê-la aqui no Jornal da Fonte. Obrigada. Quais são os principais tópicos que devem ser abordados nesse mega evento? Na verdade, esse, como você disse, é o maior evento de pesquisa em câncer de mama do Brasil, que a gente tem o prazer de ter em Goiânia. E, na verdade, serão abordados vários aspectos, desde a reconstrução após um câncer de mama, nanotecnologia, quer dizer, as novas drogas e como estão sendo aplicadas, as terapias com quimioterápicos, as drogas, as novas drogas que se têm utilizado no tratamento do câncer de mama, que é uma doença que, infelizmente, ainda tem um alto índice de mortalidade. Esse alto índice de mortalidade nós encontramos somente aqui no Brasil ou é a nível mundial, doutora? Infelizmente, isso não é uma situação só nossa, é mundial. Onde se investe em rastreamento precoce de câncer de mama em alguns lugares do mundo, a gente já está conseguindo reduzir essa mortalidade. Mas essa não é a nossa realidade. Nós temos uma alta incidência de câncer de mama no Brasil como um todo, em Goiás e em Goiânia, e infelizmente ainda uma alta mortalidade, porque o nosso diagnóstico, na maioria das vezes, ele é tardio. Pois é, isso que eu queria questionar com a senhora, né? Até então, o diagnóstico era feito a partir dos 40 anos, no caso da rede pública, e se fala em 50 anos. Qual que é a idade ideal, na opinião da senhora, como especialista na área de mastologia, para que se inicie esse diagnóstico da doença? Essa não é uma opinião só minha, mas é a opinião da Sociedade Brasileira de Mastologia, que se comece a rastrear câncer de mama após os 40 anos. A paciente deve fazer mamografia 1 vez por ano. Se nós postergamos isso para os 50 anos, que é a recomendação do INCA, nós estamos perdendo 1/3 de diagnóstico de câncer de mama. Ou seja, 1/3 das pacientes desenvolvem câncer de mama entre 40 e 50 anos de idade. Por isso, o nosso entendimento da Sociedade Brasileira de Mastologia é que a paciente comece a rastrear câncer de mama a partir dos 40 anos com realização de mamografia anual. Uma das questões que mais deixam as mulheres constrangidas e que aterrorizam as mulheres de uma maneira geral que são diagnosticadas com câncer de mama, lógico, além da doença, é a questão da retirada da mama. Eu acredito que nesse congresso devam ser discutidas questões sobre essa. Eu queria saber da senhora se nós temos alguns avanços com relação a isso, próteses, como reconstituir a mama, temos alguma novidade nessa área?
Na verdade, hoje existe uma preocupação em tratar o câncer de mama também focando a questão estética. Essa é uma preocupação não só na rede privada, mas na rede pública também, na Universidade Federal de Goiás, que é onde eu trabalho. Nós temos esse acesso, essa possibilidade que essas pacientes tenham, no mesmo momento em que se retira o tumor, que tenham a sua mama reconstruída, seja com próteses que hoje nós temos uma excelente qualidade, seja utilizando tecidos da própria paciente. Isso vai ser muito discutido nesse evento aqui em Goiânia, onde nós teremos as pessoas mais importantes em termos de reconstrução da mama e também a presença da doutora Francesca, que é uma italiana, que estará conosco nesse evento falando exatamente sobre isso, falando sobre como se reconstruir uma mama após o diagnóstico de um câncer de mama. Inclusive, questões tecnológicas serão abordadas, como a implementação de nanotecnologia, aquela tecnologia que trata de substâncias microscópicas, né, como se manipular átomos. Isso vai ser tratado também nesse evento. Também, na verdade, é um evento onde você tem pesquisadores na área de mastologia. Não é um evento voltado só para a área médica, mas também para qualquer pessoa que esteja nesse momento, como a farmácia, como os biólogos, como os biomédicos, como os bioquímicos, que estão de alguma forma vinculados a desenvolvimento de drogas que possam trazer um maior benefício do ponto de vista de curabilidade e um menor malefício do ponto de vista de efeitos colaterais. Doutora, qual que é a importância do autoexame, dessa ação preventiva aí com relação à prevenção desse mal que é o câncer de mama? O autoexame, nesse perceber que o Ministério da Saúde não fala mais de autoexame com a frequência que se falava anteriormente. Hoje nós ressaltamos a mamografia. Essa sim é muito importante e que essa paciente tenha também as suas mamas examinadas por um médico, seja um mastologista ou um ginecologista, uma vez por ano. Então, infelizmente, o autoexame caiu muito em termos de importância, porque a gente percebe que as lesões, ao serem diagnosticadas pela própria mulher, infelizmente, muitas vezes são lesões grandes. Então, por isso hoje, na verdade, a nossa maior arma, com certeza, é a mamografia. No caso do autoexame, ele pode começar a ser feito também a partir dos 40 ou pode ser feito antes também? Ele pode ser feito antes, mas a impressão que a gente tem, os dados nos mostram que ele não tem um benefício como a gente tinha a impressão que teria anteriormente. Então, hoje não é algo que nós estimulamos com muita frequência. Estimulamos, sim, a realização de mamografia a partir dos 40 anos. Quando a gente fala de câncer, a gente fala de uma doença ainda muito misteriosa para os pesquisadores, para os médicos de uma maneira geral. Eu queria saber da senhora se o uso do anticoncepcional, talvez a senhora não tenha essa resposta pronta, mas talvez tenha, se o uso do anticoncepcional pode propiciar o câncer de mama nas mulheres. Você tem uma série de trabalhos na literatura que estudaram isso sim, isso é muito questionável. Nós temos trabalhos mostrando que após os 10 anos de uso de anticoncepcional com hormonal, existe uma elevação discreta no risco para câncer de mama e outros que mostram que não. A verdade é que se esse risco existe, ele é muito pequeno e que nós temos que ponderar é o benefício da contracepção e os riscos principalmente de uma gravidez numa idade precoce. Então esse não é um assunto que nos preocupa muito em termos de frequência, nós nos preocupamos muito mais com outros fatores de risco, como a obesidade, que é claramente um fator de risco para câncer de mama, o etilismo, essas são situações que nos preocupam bastante. Então o uso do anticoncepcional a gente vê na verdade com muito mais benefício e se existe esse risco que é questionável pela literatura, ele é pequeno. Doutora Rosemar, é possível que uma mulher gestante, ela tenha o câncer de mama? Infelizmente sim. Hoje nós temos, nesse momento, em tratamento no Hospital das Clínicas aqui da Universidade Federal de Goiás, pacientes em tratamento grávida, tratamento para câncer de mama estando grávida. Ele pode se desenvolver em qualquer momento. A paciente estando grávida, no pós-parto, em qualquer momento da vida da mulher, infelizmente, ela pode ter um câncer de mama diagnosticado. Agora, como é que é feito esse tratamento? A mulher grávida, ela pode receber a rádio, a quimioterapia? É feito de uma maneira mais discreta, menos veemente esse tratamento? Como que funciona? O que nós não fazemos durante o tratamento do câncer de mama é a radioterapia. O restante, a cirurgia, a quimioterapia pode ser feita com segurança durante uma gravidez. A rádio não. Essa sim a gente não deve ser realizada durante a gravidez. Quer dizer que a quimioterapia, então, mesmo na gravidez, não causa nenhum tipo de dano, lesão, algum tipo de problema para o feto? Nós temos drogas seguras hoje para tratamento de pacientes gestantes, quimioterápicos seguros para serem usados durante a gravidez. Então, o tratamento segue, evitando simplesmente a radioterapia. Quero aproveitar o espaço aqui, nós estamos falando de um evento, mas queria que a senhora deixasse para as nossas telespectadoras aí uma mensagem, um
cuidado com relação ao tratamento preventivo com relação ao câncer de mama? Hoje, então, mais uma vez falando desse evento, né, como foi dito, esse é o maior evento de câncer de mama no estado de Goiás, que será, no Brasil, na verdade, que será aqui em Goiânia, que acontecerá 15, 16 e 17 de maio, no Castros Hotel e no Mercury Hotel, acontecerá nos 2 hotéis. E eu convoco que você, mulher, se cuide, né? Tente manter uma alimentação mais saudável possível, a gente sabe que a alimentação gordurosa é ruim, evite o álcool em excesso, procure seu ginecologista ou mastologista uma vez por ano e veja que a mamografia, com certeza, é uma arma importante e é o que pode permitir que a gente faça o diagnóstico no momento onde essa mulher, por vezes, nem quimioterapia vai precisar, né? Com tratamentos pequenos, com uma agressividade muito menor, cirurgias menores. Então, se cuidem. Muito bem, nós conversamos com a doutora Rosemar Macedo Souza Arral, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, mastologista e também professora da Universidade Federal de Goiás. Doutora, muito obrigado, sucesso no evento, uma boa noite para a senhora. Muito obrigada. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia confirmou hoje a primeira morte por H1N1 de 2014. A vítima é um homem de 31 anos, ele apresentou os primeiros sintomas no dia 24 de abril, procurou a unidade de saúde no dia 28 e infelizmente foi a óbito em 2 de maio. Até o momento foram confirmados 4 casos graves de H1N1, sendo um óbito e 2 por influenza B, sem mortes. A Secretaria de Saúde emitiu nota lembrando a população que a campanha de vacinação para os grupos específicos vai até o dia 23 em 75 unidades de saúde da capital. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência, você fica com os principais destaques do futebol com Luiz Duarte e sua equipe no programa Na Marca do Pênalti. Melhor dessa noite para você e até amanhã.